noite. Estou ao vivo e a cores, meu povo. Boa noite, boa noite. Vou esperar as pessoas irem chegando. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu fone, que ele embolou aqui. Olá, meninas, boa noite. Vão me falando aí se vocês estão me escutando bem, né? Se a imagem está boa, para que a gente possa começar aí a nossa terceira semana de partilha aqui no Carinhos da Maia. Muito feliz de estar de volta aqui com vocês. O volume tá baixo? Deixa eu ver aqui. E agora? Melhorou? Vão me falando aí se melhorou. Eu esqueci o volume aqui do meu celular, realmente estava baixo. Ai, vão me falando aí se melhorou um pouco para vocês, né? Vão me falando aí. Sejam bem-vindas à nossa terceira semana de partilha. Muito bom estar com vocês. Deixa eu ver aqui se é o fone, gente. Ah, gente, é porque eu coloquei o fone que tem o microfone lá embaixo. Aí ia ficar baixo mesmo. Agora, vê se melhorou, gente. Ai, não prestei atenção, eu vi um nozinho aqui, achei que era. Boa noite, boa noite. Me falem aí se melhorou o som. Deixa eu desembolar isso aqui. Aí. Opa. Agora melhorou, Renata? Deixa eu arrumar aqui, que ele embolou tudo, não sei o que foi. Até o microfone, a gente fica nervosa, até o microfone não colabora, gente. Aí, agora sim, né? O defeito estava na operadora do microfone, né? Ai, ai. Então, vamos lá, vamos começar aí a nossa terceira semana. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para ficar aí bem na paz. Para ficar aí audível, né, para todo mundo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença de vocês. E eu espero de todo o meu coração que essa semana seja muito especial para todas vocês que forem nos acompanhar, né? Eu convidei pessoas muito especiais, pessoas que eu admiro e que acredito que vai somar muito, que vão somar muito, né, com a sua experiência, com os seus conhecimentos. E durante essa semana, vou dar aqui, né, para quem não viu ainda lá nos stories, vou falar para vocês quem serão as nossas convidadas aqui nesta semana. Nós vamos receber a Karina Bastos, lá do perfil Aprendendo Latim, Serviam, acho que é assim que pronuncia. A Catarine Jordão, do Educar com Sapiência, que é uma pessoa que eu admiro demais e que eu nunca tive a oportunidade assim, de conversar, estou nervosíssima. A Thalita Alonso, da Germinaz, né, a mãe, a Thalita Alonso. A Dea Camargos, que aceitou aqui vir conversar conosco. Eu fiquei muito feliz com a generosidade dela, que é mãe, missionária, acredito que todas vocês conheçam. E hoje nós vamos receber a nossa queridíssima Aliciana, né, do perfil Minha Porta Estreita, minha amiga, que aceitou aí vir falar comigo. Não tenho costume assim de fazer lives. E quando ela aceitou, eu fiquei muito feliz. Vou aguardar ela entrar aqui para receber. Boa noite, Oi, amiga! amiga. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado aí o meu convite, né? Ai, eu Tirado um que tempinho aí agradeço. na sua rotina que é tão corrida Eu que para vir agradeço. aqui falar conosco. Pois, Seja bem-vinda, viu? obrigada, pus uma luz aqui para ver se ilumina, que tá tudo apagado. Ai, Peraí, que tá dando é. microfonia. Fica à vontade, você está em casa. Peraí. Meninas, vamos falando aí nos comentários Deixa eu ver se o se vai. som Olha tá o enrolo, chegando. meu Deus do céu. Não, tava aqui, eu tava brigando com o meu aqui. Ai, E olha que eu arrumei antes, hein? nossa, eu esqueci de arrumar isso. Eu tô arrumando aqui o meu pedestal. Tá me dando retorno ainda. O que será que é? Tá dando. Vou me falando aí nos comentários, meninas, se o retorno tá só pra Alice ou se tá pra você também, pra vocês, né?
O Será que tem que meu? abaixar? Deixa eu tirar o meu para ver. Deixa o seu por enquanto. É, Deixa eu ver. tá Agora com não eco? veio. Não veio, não. Melhorou, meninas? Vão me falando aí. Mas o seu áudio ficou diferente. É porque eu tirei o microfone, eu tirei o foninho, né? Para às vezes ficar só uma com foninho, para Você ver quer que se eu melhora. tire? Deixa eu ver. Fala Vamos, aí. vamos sentar assim para ver. E aí? Ai, vou tirar isso aqui, tô num calorão agora. Vão me falando aí, meninas, se melhoraram, né? Se melhorou o áudio sem o foninho. Sem eu, sem o foninho, sem a Alice com o foninho. Aqui pra mim tá bom Vamos agora. ver. Ótimo! Ai, que maravilha! Então, vamos lá, né? Vamos começar, porque o tempo corre, que é uma beleza. E eu quero aproveitar muito essa visita sua. Fiquei muito, muito feliz de te receber. Primeira vez Quando que a você gente disse sim, conversa assim, depois de alguns anos, né? De ver por câmera. muito tempo, muito, muito tempo, né? Eu acho que depois que eu criei o Carinhos da Maia, a gente não fez mais assim, né? Conversa assim. Acho que não, É só porque naquele grupo. vocês, se a gente fica conversando aqui, senão a gente fica conversando aqui e vocês ficam sem entender. Ah, eu e a Alice, nós já temos o prazer de nos conhecer antes, né? Antes aqui do Instagram, né? Antes da minha porta estreita e antes do Carinhos da Maia, né? E nós tínhamos um grupo de amigas, né? E temos ainda, né? Só que o grupo fica caladinho agora. Todo mundo na correria, mas nós trocávamos muitas experiências. E aí depois começou essa correria aqui no Instagram e a gente nunca teve oportunidade assim de tomar um cafezinho juntas, né? E agora surgiu aí a terceira semana e aí ela aceitou vir tomar um chazinho aqui comigo, uma conversinha, né? Pois é. Partilhar um pouco. Thalys, eu acredito que todo mundo aqui no perfil já te conhece, mas se apresente, fale um pouquinho de você para a gente começar as perguntas. Bom, eu sou Aliciana, sou casada com o Pedro. Deve fazer. Eu sou péssima com guardar na hora, assim. Eu acho que faz uns 5 anos que eu sou casada com o Pedro. E nós temos 4 filhos. A última nasceu agora faz 3 meses. Hoje ela fez 3 meses, a Lúcia. É, Já, né, menina? 3 meses. A Passou Helena muito. fez 2. E quando? Caramba! E a gente faz educação domiciliar. Eu criei esse perfil, como a Maia falou. Foi até por um incentivo da Maia, da Jana. Foi assim, a gente foi meio que arrastada, né? Foi uma, ah, não, vamos fazer. A gente fez um material, a gente compartilhava materiais, e daí a Jana pôs fogo na Maia, a Maia pôs fogo em mim, e a gente começou. Bem desse jeito. Não tinha quase nada direito ainda por aqui, tinha muito pouca gente. E a gente começou. E é isso, eu acho que não tem muito mais, assim, o que, o que falar. Eu não tenho formação nessa área, né? Muita gente me pergunta às vezes, ah, você tem formação em letras? Você tem formação em... Não, não tenho. Eu sou formada em gastronomia. Não tem nada a ver. E é isso, por necessidade mesmo, a gente vai aprendendo e vai correndo atrás, né? Eu falo que a gente começou para ensinar os nossos filhos, né? E acaba compartilhando a experiência que a gente vai adquirindo, né? Porque as pessoas também perguntam, né? Ah, você é pedagoga, você é especialista em educação? Eu falo, não, eu sou uma mãe que rala muito, né, para aprender, para poder bem educar os nossos filhos, Eu né? sou uma mãe E aí, atenta, né? então, Alice, vou começar aqui pedindo para você falar um pouco, partilhar com as mães que estão nos acompanhando, né? Como que foi essa descoberta da educação domiciliar? Né? Porque para hoje, atualmente, que muita gente já está conhecendo, mas ainda tem muita gente que é uma novidade, né? E 2, 3 anos atrás era mais novidade ainda, né? Como que foi essa descoberta da educação domiciliar? E com a sua família, né? Como que foi esse discernimento? Por que vocês optaram? Como que foi a reação aí do esposo, se foi em conjunto? Como que foi a família, né? Partilha pra gente aí como que foi essa descoberta para você.
Então, eu tava até conversando isso com o Pedro hoje de tarde, falando, Pedro, me ajuda a lembrar como que foi, porque é aquela coisa que parece que a gente já nasceu com isso, né? A coisa incorpora tanto na família que a gente não consegue mais lembrar como era sem ser. Antes, né? Já faz muito parte. Mas a gente estava conversando e o que eu consegui lembrar foi que, em dado momento, me veio essa coisa de educação domiciliar. Eu não sei se o Pedro viu um vídeo do Olavo. Eu não sei de onde que veio ao certo a educação domiciliar. Eu sei que antes eu ficava assim, Pedro, eu não vou colocar os meninos, as crianças, porque o Bento era pequenininho, o João tinha recém-nascido. E eu falei assim, eu não vou colocar as crianças na escola pública. E o Pedro ficava assim, não, mas o ensino é tudo uma porcaria, então não tem problema colocar em escola pública. E eu ficava muito nervosa, eu, não, Pedro, pode ser tudo igual, tá bom, mas pelo menos na particular é menos pior o ambiente e tal. Pelo amor de Deus, eu ficava muito nervosa. E eu sei que eu fiquei por muito tempo sem saber o que fazer, muito nervosa. Então, eu não sei se foi em alguma coisa que o Olavo fez, falou, que o Pedro viu e me comentou, porque ele sabia que eu estava nervosa com essa história da escola. Eu não sei se foi ele que me comentou, eu não sei se eu achei em algum lugar. Nessa época, eu já conversava com a Maiara, que foi a nossa amiga que nos apresentou. A minha xará. Eu já conversava com a Maiara e eu não me lembro o que aconteceu, que eu lembro que eu cheguei para a Maiara tinha ido na minha casa, porque ela foi pro litoral de São Paulo, passou aqui, e ela falou para mim, eu falei, Maiara, tal, educação domiciliar, você conhece? Ela, nossa, eu tô estudando para fazer, não sei o quê. A gente montou um grupinho, acho que foi logo quando vocês começaram o grupinho e o professor Felipe Neto tinha ido aí, dado uns livros para vocês. E ela me passou os livros e por acaso eu tinha o Educação Perene, que um amigo tinha dado, que conseguiu lá nas aulas em São Paulo. E eu falei, nossa, gente. E ela começou, não, segue fulano, ciclano, Beltrano, começou a falar os nomes, né? E eu fui doida. Falei, nossa, meu, não façam, é coisa de Deus. Porque eu achei que ninguém A coisa sabia. vai fluindo, né? Eu achei que ninguém sabia disso, do negócio desse. Eu vou falar com a primeira pessoa que eu vou falar, ela fala, nossa, eu tô estudando isso, me passa um tanto de gente. E daí eu lembro que o Pedro ficou animado, né? Porque eu tava super preocupada. E daí eu sei que eu fui atrás da Camila, eu fui atrás da Valesca. A Valesca, gente, os textos da Valesca no Facebook, falando do Gabriel, era aquela coisa assim, porque eu via... Que era Face ainda, né? Era no Face. Eu via o Bento pequenininho com tanto de dificuldade, um tanto de coisa, e eu ficava achando que ele era hiperativo. E eu ficava super nervosa, menino hiperativo, Pedro, vou ter que levar ele no médico. E eu comecei a escutar, a ler os textos da Valesca, e eu comecei a falar, gente, pode ser que não, pode ser que esse menino seja sanguíneo. Eu nunca tinha escutado falar de temperamento. Aí comecei a ir atrás, comecei a conversar com a Valesca, e daí aí as coisas começaram a fluir, e foi um conhecendo, outro, e daí conhece todo mundo. Ai, Deus vai dando a graça, né? Quando a gente busca, que a gente quer e que a gente tem uma reta intenção, as coisas vão fluindo, né? Os caminhos vão se abrindo, né? Eu falo, eu não sei quem é que fala essa frase, mas que fala assim, eu não sei se foi você mesmo que me falou. Fala assim, a gente dá o passo e Deus vai colocando o chão. Não foi. Eu escutei essa com semana, não lembro. Mas bem isso mesmo, a gente vai dando passo assim na confiança e Deus vai colocando o chão, né? Vai fazendo a coisa acontecer. Né? E como que foi a reação do Pedro, assim? Quando você falou mesmo, assim, nós vamos educar em casa. Não, o Pedro super apoiava, porque assim, o caminho do Pedro foi, eu acredito que foi um conjunto, assim, o intelecto dele foi percebendo que estava vazio e o Pedro, acredito eu, que tem essa coisa por estudar, E ele começou a seguir o Olavo e o Padre Paulo, e ele não era católico, ele não seguia nenhuma religião. E daí ele se converteu e começou essa coisa toda. Então ele era muito preocupado com a educação também. Mas ele não parecia, eu acho que ele não via muito o que fazer nas escolas e também não pensava, ainda que ele soubesse do homeschooling, porque ele sabia de coisas nos Estados Unidos, ele tem pessoas próximas lá.
eu acho que ele não pensava nisso, mas quando o Olavo falou, e de repente eu cheguei para ele e falei, Pedro, a Maiara conhece. E daí, eu não sei se ele já conhecia o Gente, Falcon. a Maiara que ela está falando não sou eu, Não é uma amiga é nossa. outra Maiara. Quando a gente fala Maiara, o Pedro fala assim, a Maia ou a Maiara? Mas aí eu comecei a falar, não, a Maiara conhece, e eu não sei se ele já conhecia o Falcon, ou se ele ficou conhecendo pela... Isso eu não me lembro. Mas eu sei que ele foi percebendo que essas pessoas que a Maiara estavam me passando eram do mesmo grupo das pessoas que ele conhecia do Olavo. Ah, então pronto, né? Aí tá tudo ótimo. Estamos em casa. Então ele ficou super tranquilo. É muito bom. E seus pais? Né, assim, os familiares, né? Porque as pessoas sempre se preocupam muito, né? Assim, eu não sei você aí no perfil, mas às vezes as pessoas me preocupam, me perguntam, né? Ah, como que foi a família, né? Se a família interfere, como que é isso, né? E aí, para você, como que é? É, que perguntam bastante também. No começo, o que que acontece? Porque como a gente descobriu isso, os meninos eram muito pequenininhos, assim, o Bento tinha 2 anos, o João tinha 6 meses, era um negócio assim, era muito... Então, assim, eles não tinham nem idade de escolinha, nem nada, e a gente começou a falar disso, o pessoal, eu acho que eles davam uma viradinha de nariz, assim, tipo, não, o que que é isso, né? Não. Ah, é só agora, né? É, Depois, quando crescer, eu acho que essa parte de ser com as crianças muito novinhas nos ajudou um pouco, né? aqui também foi muito bom. Porque, assim, eles ficavam, ah, então tá, deixa essa loucura, eles vão começar a fazer isso aí, vão ver que não vai dar certo, que vai ficar doido em casa e tá tudo bem. Só que daí a gente foi seguindo e eu acredito que os nossos familiares foram percebendo o que que isso faz nas crianças, né? E em nós também, porque nós mudamos muito. Não tem, Muito, muito mesmo. eu acho que assim, não tem O condição. amadurecimento, assim, é muito grande. É diferente, né? Acho que só vivendo para saber. Eu acho assim, não é exclusivo do homeschooling, mas tendo hoje a situação que nós temos, assim, as famílias estão terceirizando tudo, né? Não ligam para os filhos, ou até ligam, mas não do jeito certo. Elas olham para os filhos diferente, elas cuidam de coisas que não são essenciais. Então, o homeschooling, ele dá o que o povo antigo tinha naturalmente, mesmo com a criança indo na escola. Ele dá para nós. Que é esse confronto consigo mesmo, né? Você, meu, eu sou assim, eu sou tão sem paciência desse jeito, eu sou tão... Essa necessidade de se educar primeiro, né? Se moldar, se formar primeiro, né? Porque quando a gente fala formação, né? É um todo, né? E eu não sei você, assim, mas comigo eu percebi muitas coisas que precisavam ser reformadas, A gente acha que demolidas, não, né? No destruídas. começo a gente acha que não. Pelo menos, eu era assim, eu achava, não, tá tudo ótimo. Mas aí você vai começando a ter criança, você vai tendo que educar a criança. E, é isso, porque o homeschooling, ele traz uma coisa que foi se perdendo com a nossa cultura, que está degradando, né? A gente tem que... Se a gente não lidar com a realidade, a gente não consegue seguir. O homeschool não anda. E a sociedade está anestesiada, todo mundo está muito anestesiado, cada um vive na sua fantasia, cada um no seu quadradinho relativista, mas quando você faz educação domiciliar, não. Ou você encara aquela realidade como seu filho é realmente, os defeitos, as qualidades, ou você se encara como você é, o que você tem que melhorar, ou a coisa não anda, você fica frustrada, não existe cronograma que funcione, não vai. Não vai. Não existe material, não existe curso, não existe nada, né? Porque às vezes as pessoas até entram em contato comigo e falam assim: nossa, eu comprei o curso tal, eu comprei o material tal, mas a coisa não está funcionando, eu não estou conseguindo fazer com que o meu filho se desenvolva. Que material que eu tenho que comprar? Eu falei assim: olha, para tudo. Porque assim, comprar mais coisas, né, vai só trazer mais angústias, porque aí você pensa assim: nossa, mas eu não estou conseguindo fazer nada. Então, pare, busque enxergar primeiro qual que é o real problema. Porque às vezes o material, às vezes não, né? O material ele nunca faz milagre.
material é um apoio, uma ajuda, É uma né? ferramenta. Um auxílio, uma ação mesmo. É você quem faz. Né? Então, às vezes, comprar mais materiais, às vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar todos os materiais, como que eu faço? Não, não compre. Eu sou péssima vendedora, né, gente? Eu falo assim, não, vai comprando aos poucos, porque quando a gente compra muitas coisas, você não vai conseguir se organizar para aplicar todos os cursos, todas as masterclass, né, todos os materiais didáticos. E tem muita coisa boa surgindo, né? Tem muita coisa também não tão boa surgindo. Então você precisa ter um Tá dando de tudo discernimento, agora. entende tudo. Então, não sair comprando, porque você vai trazer uma angústia para você e para a criança. E às vezes, quando o material é muito caro, às vezes a gente, né, faz um esforço ali financeiro para adquirir o material e fica aquele peso, né? Nossa, mas eu paguei muito caro, então eu preciso aplicar isso aqui. E às vezes você começa a forçar por um caminho totalmente assim diverso, né? Que não é o caminho da criança, não é o seu caminho, né? E aí a coisa não vai andar, né? E a pessoa fica naquele ciclo, né? Só comprando coisas e não utilizando as muitas coisas que tem, né? Mas Sabe o assim, que eu acho, Maia, que vem muito isso? Eu acho que eu tava refletindo nisso um tempo atrás, porque é muita. Ainda mais agora, com esse boom do homeschool, né? Igual você falou, tem muita coisa boa surgindo, graças a Deus, mas tem muita gente aproveitando. Eu lembro que quando isso começou, a Camila Badi falou assim: alguém falou pra ela alguma coisa assim, Camila, e agora, com esse tanto de gente entrando e fazendo as coisas, ela falou assim: olha, vai muita gente surfar na onda. Quem já está aqui agora vai entender quem é que tá vindo surfar e quem que tem peso desde o começo. Mas muita gente vai surfar, mas fica tranquilo, porque quem tá fazendo com boa intenção, tá procurando, continua. E é realmente isso, mas eu fiquei pensando nisso, porque eu conheço várias pessoas que são dessas, que compram todos os cursos e compram todos os materiais, de métodos até opostos. São coisas assim que não. Tem hora que eu fico assim, apareceu, eu tô comprando. pelo amor de Deus, para! E a pessoa. Você percebe que ela tá ansiosa, ela quer preencher. E teve um dia que eu parei e falei assim, gente, isso é muito mente escolarizada. É aquele troço assim, você quer, é conteudista, você quer enfiar conteúdo. Você não para um segundo para olhar a árvore que balançou ali atrás e para pensar que bater um ventinho, que pode ser que chova. Não, você tá o tempo todo, quero ver o que vai ter. E você aplica isso nos seus filhos. Você não enxerga seu filho ali pedindo, sei lá, para deitar, para ver o céu. Tem dia que é isso. E até, assim, eu recebo muita pergunta, né, por causa dos materiais que eu disponibilizo. Então, assim, em relação aos materiais. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, quanto tempo que eu trabalho a letra? Né? Quanto tempo eu trabalho a letra? Gente, trabalha a quantidade de tempo que o seu filho precisar. Tem criança que com uma semana, 3 dias, às vezes um dia, dependendo da idade da criança, ela vai assimilar aquilo. E tem crianças que você vai precisar ficar um mês. Né? Vai depender da idade da criança, da forma como está sendo abordado. Então, não tenha pressa, né? Igual eu fiz aquela apostila das consoantes para a Rafaela, ficou quase 500 páginas, né? Ficou uma coisa monstra, né? Enorme. Mas, assim, agora que a gente está chegando na metade, porque assim, a gente vai aos poucos, se eu vejo uma consoante que ela está com dificuldade, a gente fica ali remoendo aquilo, né? Porque não tem aquela pressa de jogar conteúdo. De nada vai adiantar você jogar um monte de coisa se a pessoa não assimilou. Então, você vai estar perdendo seu tempo e desgastando a criança. Então, tem que ir também, né? Então, assim, você tem que trabalhar, ensinar a criança, mas sem esquecer, né? É difícil, né? Porque a gente vem dessa mentalidade escolarizada mesmo. A gente que já está há uns 3, 4 anos, você começa, eu posso dizer que assim, eu estou começando a me desescolarizar. Mas a gente ainda tem aquele pensamento assim, nossa, eu preciso de um material tal, preciso disso, preciso daquilo. Então, com a experiência, você vai falar, não é bem assim. Né? A gente começa a enxergar o que quer dizer isso? Porque falar mente escolarizada é um troço super amplo, você imagina horário para tal disciplina, não é isso, é um negócio mais profundo. E a gente vai descobrir isso nas nossas manias, tipo assim, de cumprir um cronograma, de não conseguir enxergar. Não, eu fiz aquilo, tenho que aplicar aquilo ali.
de não conseguir enxergar que talvez é até uma coisa que eu assim, muita gente pergunta pra mim essa coisa da alfabetização. Como que faz? Como que você fez? É igual você disse, gente, cada família funciona de um jeito. E até de filho para filho. Eu lembro que quando você tava alfabetizando, e você ficava assim, você foi uma das pessoas que eu conheci de perto que, assim, conseguiu utilizar um método maravilhosamente. E eu ficava assim, gente, a Maia brilha demais, ela tá conseguindo fazer tudo certinho aqui. E eu lembro que na época eu tentei fazer a mesma coisa. Só que o Bento, assim, era muito menor. Eu acho que o Bento é o quê? E a idade anos mais novo? demais. Eu sei que eu tentei fazer a mesma coisa. E, gente, deu tudo errado. Não tava dando. Porque, assim, eu não estava preocupada de entender. A gente tinha o mesmo curso, a gente tinha o mesmo material disponível. Só que eu não estava preocupada de entender que meu filho era menor, que meu filho tinha um temperamento diferente, que o meu filho tinha estímulos diferentes, que ele morava numa cidade diferente, que a nossa família tinha uma vida diferente. E eu tentei fazer a mesma coisa. Um ritmo de vida diferente, tudo isso influencia, né? Então, para as meninas que estão acompanhando aqui, firma isso na mente de vocês, assim, são pequenas coisinhas, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, né? Às vezes, nesse início aí de alfabetização, nesses primeiros anos da criança, 1 mês, 2 meses de diferença de idade faz uma diferença enorme, porque tem aqueles, não sei o que acontece no cérebro da criança, mas tem aquele momento que a chave vira e que a coisa acontece. Eu não sei explicar por quê, né? E não tem uma idade certa. É o momento da criança, do amadurecimento da criança. E a gente precisa, assim, claro, não é também parar e falar assim, eu vou esperar, né? Quando meu filho virar a chave, ele vai aprender. Não, né? Você tem que estar dando um ambiente ali, né? Para incentivar a criança, né? Colocando um ambiente, né? Com cantigas, essas coisas que a gente fala muitas vezes, né? Com cantigas, com boas histórias, né? Com estímulos. Mas tem um momento ali que vai virar a chave. Né? Você tem que propiciar o ambiente e esperar mesmo. Isso a Stephanie falou, né? A maturação neuronal. Esperar o momento, o amadurecimento da criança. Cada criança é diferente, porque igual o José Francisco, ele teve um desenvolvimento totalmente diferente da Rafaela. E eu penso que com a Clara vai ser totalmente diferente dos dois, porque são crianças muito diferentes. Né? Apesar de terem os mesmos pais, o mesmo lar, mas eles, né, são indivíduos diferentes um do outro e que vão corresponder de forma diferente também. Por isso que eu acho que o importante... Por isso, Maia, que eu acho que uma coisa importante é exatamente isso que a gente tem falado desde o começo. É esse olhar atento na realidade. Porque quando você conhece, tipo assim, cada pessoa hoje escolhe o método que vai alfabetizar, o método que vai... E tem muita gente que às vezes fica, não, gente, mas precisa ter um método. Gente, tem coisa que não precisa ter um método. Assim, uma sistemática, eu vou fazer isso, 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 isso. Pode ser um pouquinho de cada, né? Em alfabetização, o que eu tenho percebido aqui, e era o que o Pedro sempre me falava, eu ficava muito ansiosa. Eu preciso fazer um método fônico do jeito que o professor Nadalim explicou, daquele jeitinho. Eu preciso fazer isso, 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 isso. E eu ficava naquela, né, transtornando a casa, porque eu precisava pôr um menininho de 2 anos e meio sentado lá fazendo. Só que isso para ele não funcionava. E eu não conseguia entender o princípio daquilo que o Nadalim explicava. Eu ficava me debatendo nas práticas que ele passava para aplicação dos princípios. Até que eu, muito angustiada e tal, e o Pedro me falava e eu dava mais ou menos bola. Até que o Falcon falou alguma coisa, eu não me lembro. Tudo bem, você está me falando, mas vou fazer do jeito que eu acho. Até Mulheres. Que o Falcon falou alguma coisa e daí o Pedro falou, tá vendo? É isso aí, relaxa, não precisa ser desse jeito, vai com calma. E daí eu lembro que eu falei, nossa, eu vou relaxar então agora. E quando eu comecei a relaxar, eu comecei a entender esses princípios. E eu comecei a falar, não, gente, eu posso fazer
calma, eu posso. Isso que você disse, eu mantenho um ambiente de leitura, eu mantenho um ambiente de cantigas, eu mantenho um ambiente como antigamente era um ambiente de uma família, né? Eu vou proporcionar experiências auditivas para os meus filhos, de linguagem, e eles demonstrando interesse, eu vou seguindo. E o Pedro sempre falava para mim, segue. A alfabetização é muito tranquilo, é trabalhoso, mas é tranquilo, vai seguindo devagar, vai fazendo devagar. E eu fui fazendo isso, e no processo, o Pedro começou a alfabetizar o Bento na geladeira da casa, de manhã, né? Fritava um ovo, dava para comer, passava um negocinho na geladeira. E daí a gente ia percebendo os pontos de dificuldade dele e a gente ia pegando coisas de um método aqui, coisas de um método ali e aplicando, porque a gente sabia onde é que a gente queria chegar com ele. Então, assim, claro que existem famílias que se dão muito bem com métodos. E esse pode ser o caso de alguém que está escutando aí. E, gente, maravilha! Se a sua realidade permite, se a sua família tem, se você é uma pessoa calma, organizada, provavelmente você vai se dar muito bem com o método. Agora, se você, às vezes, já é um pouquinho mais explosiva, mais expansiva, pode ser que você se dê um pouco mal. Pode ser que Não, só te interrompendo, né? Uma coisa também que eu gostaria que ficasse claro, assim, para as pessoas, é o quê? Claro que vocês têm a oportunidade de estarem escutando isso da gente, que é esse processo, porque a gente já viveu. Mas a pessoa ela tem que ter em mente que isso demanda um tempo, um amadurecimento na realidade mesmo. Porque quando você começa, tudo é muito novo, são muitas informações, muitas expectativas, né? Então, até ter esse discernimento, né? Qual que é de fato o meu objetivo, qual o caminho, né? Que nós vamos seguir, reconhecer qual que é a própria realidade, isso demanda um tempo, né? Então, eu falo assim, o primeiro ano é sempre muito complicado, porque você está descobrindo ainda. O segundo ano, você já começa a dar alguns passos. Então, lá no terceiro ano, é que de fato você vai relaxar e falar assim: eu acho que eu entendi mesmo. Né? Então, assim, a gente demanda um tempo para a gente assimilar mesmo. E tudo bem. Né? Esse período das pessoas que estão começando agora e que tem muitos perfis que divulgam, que partilham, como é agora nessa semana, vai fazer talvez com que esse tempo se abrevie. Né? Porque já tem alguém falando para ela que é de fato assim, então você já tem uma visão diferente. Né? Mas ainda assim vai demandar um tempo. Né? Até para ter esse discernimento. Né? Gente, foi assim. Com a gente foi assim, a gente trocava as figurinhas ali, uma para outra, e a gente ia aí, o que faz, o que não faz. E é isso que é importante. É isso que eu muitas vezes falo para as pessoas que ficam ansiosas comprando cursos, lendo livros e não sai do lugar. Vai em 70 perfis que estão dizendo a mesma coisa e não conseguem viver aquilo que a pessoa desenhou na sua frente, qual é a sua saída. Só que ela quer fazer a saída igualzinha, ela não consegue pegar a essência daquilo e aplicar. Então, hoje a gente tem essa ferramenta de escutar as pessoas compartilhando, de ler as pessoas compartilhando e de falar, olha, bacana, a situação concreta é essa, mas o que ela precisou entender e enxergar para conseguir sair dessa situação concreta ou para conseguir chegar nessa situação? A gente precisa usar essas ferramentas. E quando você começou, Alice, qual foi assim, a sua maior dificuldade? Foi esse discernimento ou foi essa questão de... Travou um pouquinho? Travou um pouquinho aqui para mim a sua imagem. Aí você ficou sem som. Ah, tá, voltou. Aí voltou? Certo. Então, assim, quando você começou, esse discernimento foi a sua maior dificuldade lá no inicinho? Ou teve alguma outra coisa que você falou assim, nossa, isso aqui foi muito difícil? Olha, eu acho que o mais difícil foi o discernimento e foi eu mesma. Foi assim, eu sou assim, entendeu? Eu nunca tinha percebido que eu era muito sem paciência. Às vezes o Pedro me falava, olha, você é isso, você é aquilo. E eu falava, não, ele tá ficando, tá doido. Não... Imagina, eu não falo desse jeito tão grossa, eu não falo. Uai, eu sei que eu não falo, eu tô me escutando falar, eu sei por que eu tô falando. E eu achava que não, que ele
Sim, porque, né? Errado. Verdade. Agora vamos entrar no nosso, Uai. né? Que a conversa Isso é aí muito boa, a gente tem que fazer isso mais vezes. Pois é, mas aí, então eu Assim, ficava. fala- ah, Pode falar. agora falando assim da educação, a educação domiciliar com os bebês, né? Que é o nosso tema, assim, que eu gostaria de partilhar um pouco com as mães também, né? Porque essa primeira partilha, ela é muito necessária e muito importante. Porque às vezes a pessoa chega, tá grávida, né? Tá começando a educação domiciliar, e aí tem outros filhos, às vezes filhos até com a diferença de idade muito grande. E às vezes a pessoa fica desesperada, né? Nossa, eu não consigo ensinar o meu filho, porque o bebê, né, atrapalha, ou faz bagunça, ou chora, né? Eu estou no puerpério, como que é isso, né? Então a chegada dos bebês também influencia aí, né? Na questão da educação domiciliar. E aí, como você, né, assim como eu, tá com bebezinhos. É. Então, assim, como que foi, assim, a chegada na época da Isabel, né? Porque a Isabel agora ela tá com um aninho e a Isabel tá com o quê? Um ano e meio Um já? e, acho que é 1,8 ou 1,9. Ela é de. Nós estamos em 1,9. Ela é de janeiro. Ah, sim. Então, assim, teve a chegada da Isabel, que foi porque o Bento e o João, eles são idades muito próximas, então você já começou mais ou menos junto, né? Então, É, a novidade foi quando a Isabel nasceu, né? Que teve foi. essa mudança aí da bebê, tendo que ensinar os filhos, né? Como que foi esse primeiro momento, essa primeira experiência, né? Que quando foi a Isabel nasceu, e agora também, como que está sendo com a chegada da Lúcia, né? Essa nova mudança, foi mais fácil? Foi diferente? Como que você se organizou? Partilha aí com as mamães que têm bebês. Como que você faz aí para educar com os bebês? Com a Lúcia agora, eu tenho percebido que é mais fácil. Assim, parece que nós somos como as crianças. Quando a chave vira, ela virou mesmo. As coisas fluem. Esse negócio que o povo fala de depois do terceiro filho, o negócio deslancha, é verdade. Fica mais fácil? É verdade, faz sentido. Mas Aqui também. uma coisa que eu percebi assim com a Isabel, quando a Isabel nasceu, no começo, eu ainda ficava um pouquinho ansiosa. Porque eu, mesmo tendo percebido que eu não precisava fazer check na minha listinha, que não era assim, eu lutava contra isso. É porque existe uma grande diferença entre você saber de uma coisa e você conseguir fazer aquela coisa acontecer. Não é mágica, não é essa história de você reconhecer o problema está resolvido. Não, o problema não está resolvido, você precisa resolvê-lo. Então, foi um... Pedro? Eu, hein? Foi uma batalha. E daí, é, eu ficava assim, gente, eu preciso fazer alguma atividade com esses meninos. E às vezes eu não fazia, não dava tempo. E a Isabel pequenininha, e no começo eu fiquei. Isso me deixou muito ansiosa, mesmo eu sabendo que eu não precisava, eu não tinha obrigação. A finalidade da educação é maior do que alfabetizar. Eu alfabetizo para alguma coisa. Mesmo sabendo disso, eu fiquei muito ansiosa. E eu lembro que acho que eu fui pedir socorro para você, eu pedi socorro para Elia, eu pedi socorro para Camila Badia. Eu fui, gente, socorro, o que que eu faço? Até que eu falei, não, vou ficar calma, que vai chegar uma hora que a bebezinha vai ter ali uma rotina, ela vai demandar uma atenção diferente e eu vou conseguir fazer algumas coisas com eles. Então eu fui aos pouquinhos, fui mantendo a leitura, fui fazendo as atividades mais essenciais com eles, mantendo a ordem da casa, mantendo oração, um pouco de leitura e dava um tempinho ali, outro aqui, eu fazia outras atividades com eles. A Isabel foi acostumando, foi crescendo, foi acostumando nisso e veio a Lúcia. Então agora com a Lúcia, eu não faço tantas atividades formais de sentar e escrever no caderno, até porque tanto o Bento quanto o João estão na fase de fluência na leitura, porque Na leitura. O João apareceu lendo. De repente, o João Facilitou a apareceu. vida da mãe. Eu acredito que o João se alfabetizou no banheiro, porque eu deixo uns livrinhos no banheiro.
E eu ficava escutando ele falando alto as letras no banheiro. E daí, de repente, o menino apareceu lendo. Então, agora, eles estão numa fase que eu foco em treino de leitura. Então, todo dia, um pouquinho, pelo menos, eu faço com eles. Então, eu pego um momento da manhã, que foi um horário que eu percebi que é um horário melhor para eles. Eu deixo eles gastarem um pouquinho de energia. Depois eu paro, faço uma oração, deixo eles gastarem um pouquinho de energia. Faço uma leitura com eles e peço que eles leiam um trechinho. Já separo o livrinho para eles irem lendo em sequência. E daí, o que acontece muitas vezes é o que as pessoas vêm falar para mim. Mas como que você faz com a neném berrando do lado para manter aquela aula? Olha, nem sempre a aula se mantém. É o primeiro ponto. Você não tem obrigação de manter a aula. Se a neném tá surtando ali, ela tá realmente mal, ela tá realmente precisando, para a aula. Tá bom. E parar pode ser a melhor decisão, porque se você continua, você fica nervosa, a bebê tá ali pedindo auxílio, as crianças não vão se concentrar. Então, de fato, mesmo que você continue, você não vai conseguir fazer. Então, talvez se você parar ali, resolver pontualmente, você até consegue retomar. Né? Exato. Não tem assim, às vezes dói na gente. Eu digo, eu falo bastante com uma amiga nossa em comum, assim, que chega a doer, parece que eu tô quebrando meu braço. É real, eu sinto assim, tá dilacerando, porque a vontade que dá às vezes é de expandir. Eu quero, mas aí eu retraio, eu já sei que eu sou assim, então eu já programo a minha mente, eu retraio. E eu analiso a situação. Eu olho e eu vejo por que a neném está chorando, por que ela está gritando, por que ela está puxando a minha saia. Se eu consigo resolver mantendo a atividade, se eu percebo que é uma coisa muito simples que eu posso pegar no colo e deixar ela rabiscar a minha agenda, deixa rabiscar a agenda, gente. Papel, deixa lá. Aí vai fazer o quê? Eu faço. Porque daí eu não desmotivo os meninos que estão lendo, estão começando a ler e tal. Mas, se o negócio tá caótico, ela precisa trocar fralda, ela tá, sei lá, eu paro. Filhos, de tarde a gente fala. É a melhor opção sempre. E assim, as pessoas precisam também compreender, porque hoje em dia a gente começa a alfabetizar muito cedo. Quando começa a me dar essas neuras, porque gente, também às vezes a gente para e pensa assim, poxa, será que eu não tô puxando demais? Né? Será que eu não tô exagerando? Às vezes eu tô preocupada, porque agora nós estamos nesse período, né? Igual a Helena tá com 2 meses, então a gente ainda está num período de adaptação. Tem dia que a coisa flui, né, maravilhosamente, mas tem dia que realmente não dá. E aí, quando a coisa começa a dar um dia não deu, 2 dias não deu, 3 dias não deu, aí você começa, nossa, aí você começa a se questionar, né? Você começa a se cobrar. E quando isso acontece comigo, como eu já tenho esse discernimento, né, que a gente já veio desenvolvendo nos anos, quando eu vejo que aquela Maia escolarizada está vindo à tona, eu falo, para tudo. Peraí, o José, ele tem 6 anos e ele lê fluentemente, ele está muito bem, ele está desenvolvendo a escrita, ele está muito adiantado. A Rafaela, ela já está aprendendo a ler, já está ganhando uma fluência. Ela tem 4 anos. Então, o que você fazia? É a primeira coisa que eu me pergunto, o que você fazia quando você tinha 4 anos? Gente, subir em árvore. Brincava. Eu brincava, enchia o saco da minha mãe. Então, assim, eles estão muito à frente, inclusive de crianças de agora, né? Das crianças recentes agora. Eles estão bem adiantados, então não precisa aquela correria, não é uma maratona, né? Você não tem que formar a criança para ele ser um mini gênio. Você está formando uma alma, uma pessoa. Né? E o que é mais importante neste momento? Né? Estou aqui falando para as mães que estão com bebês ou com bebês chegando. Quando acontecerem isso com vocês, se perguntem, né? O que é importante agora? O que é importante ensinar para os meus filhos agora? Né? A importância de cuidar do outro, a importância de ser para o outro, de ceder à vez, porque o mais fraco ali está precisando mais da mamãe do que eu. Né? Eu posso esperar, eu posso ir lá e fazer a caridade de ajudar. Hoje mesmo eu estava fazendo almoço. Minto, agora à noite eu estava arrumando a pia, né, das vasilhas antes de vir para cá para começar. E aí a Helena não tinha dormido ainda, né? E ela começou a chorar, e os meninos brincando ali, e ela chorando, meu esposo tinha que tomar banho.
E aí eu falei assim, por favor, alguém poderia interter a Helena para a mamãe terminar aqui? Aí eles se levantaram, né? E foram lá brincar com ela, né? Fazer barulhinho. E ela calou. Então, assim, isso é o que de melhor você pode ensinar agora com a chegada, né? O cuidar do irmão, o ser para o outro, né? A caridade, as virtudes, né? O não egoísmo, né? Não ser egoísta, querer só para si. Então, tem coisas mais importantes para serem ensinadas nesse período. E a gente precisa ter esse momento, né? A gente tem essa dificuldade. É aquela coisa, a gente fica com a sensação, igual você falou, um dia não deu, outro dia não deu. Ai, meu Deus do céu, essa criança vai perder a fluência que ela já conquistou, ela vai perder. Mas o que a gente quer ganhar mesmo no final do trajeto? O Pedro falava isso, eu estava conversando com ele sobre essa live no almoço, e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, Naná fala dessa questão que as crianças antigamente elas eram alfabetizadas lá com 7 anos, antes elas não viam nada disso, para as pessoas ficarem calmas, que assim, e para entender que a finalidade, o ponto final lá, não é nem uma criança inteligente. A inteligência ela também é ferramenta. Então, assim, a gente pega o método é uma mini ferramenta dentro de outra ferramenta que leva para alguma coisa maior. Então, a gente tem que lutar com a gente mesmo, com as crianças não é uma luta, né? A gente direciona as crianças, tudo isso para que a gente consiga lá no final chegar no lugar certo. Não adianta a gente ficar querendo transformar a nossa casa numa empresa. A gente não pode fazer isso. A gente quer, muitas vezes a gente quer. Um grande erro, né? Muitas vezes Às vezes as pessoas perguntam, né? Entrando nesse assunto, né? Às vezes as pessoas até perguntam, nossa, por que você não investe mais? Né? Como que é trabalhar, né, no Instagram, né? E as crianças, como que você faz? Assim, o Instagram, o Carinhos da Maia, ele é um apostolado e também se tornou uma espécie de fonte de renda, né? Porque a gente vende os materiais e recebe uma renda, e essa renda realmente ajuda. Mas, a partir do momento que isso aqui ultrapassar o meu dever, a minha primeira missão, o meu dever primeiro, saiu, né? Entrou em desordem. Então, uma vez que as coisas entram em desordem, tudo cai por terra. Então, por que adianta, às vezes, você ter uma grande empresa, ganhar muito dinheiro, se os seus filhos estão ali sem o seu cuidado? Né? Então, sempre quando me vêm esses questionamentos, a primeira coisa que eu penso é, por que você parou de trabalhar? Não foi justamente para cuidar dos seus filhos, para estar em casa, para educar de fato as crianças? Então, isso nunca pode ultrapassar. Né? Então, nunca pode, apesar de estar aqui, né? Porque essa semana é justamente para isso, né? Para auxiliar o outro, para levar uma mensagem de tranquilidade, porque eu falo com as mães, olha, se o Carinhos da Maia está te levando à agitação, se às vezes vê algum material que eu coloquei ali, porque os materiais que eu faço são os materiais que eu uso, né? Eu fiz para mim e disponibilizo. Então, se você pensa em comprar um material e aquilo ali de alguma forma vai te trazer alguma agitação, não compre. Né? Porque não é o intuito. Né? Aqui no Carinhos da Maia, eu busco que a pessoa encontre tranquilidade, que ela se sinta acolhida, né? E que isso seja um apoio, né? Para essa fase que é difícil, né? Da alfabetização, que geralmente é quando a pessoa está começando nesse mundo de educação. Então, é preciso ter tranquilidade, né? Aí, até sair do assunto, né? Mas esse assunto é super importante nisso, porque se você não tá tranquila, não precisa nem não ter bebê pequeno. Tem gente que não tem filho nenhum, vai ficar doido e vai... Não tem curso que vai resolver o seu problema, não tem material que vai resolver o seu problema, nada vai resolver, porque o problema está aqui, né? Está em você, né? Então, é preciso ter esse discernimento. E ao educar as crianças, a gente precisa se educar nesse sentido também, né? Perceber os nossos vícios, as nossas más inclinações e buscar encontrar um caminho bom, né? Um caminho correto, um caminho que leve a Deus. Porque essa é a nossa meta, né? Se salvar, né? Porque a nossa primeira obrigação é a salvação da nossa própria alma e guiar aquelas pessoas que nos foram confiadas, né?
no caso, o esposo, os filhos, as pessoas próximas, os amigos, né? Amigos que nos levam para Deus. Vamos lá! Ai, vamos lá, vamos. É difícil, é subida, a porta é estreita. Puxa minha mão, por favor. Mas a gente passa, nem que seja espremidinha assim de lado. Nem que seja na porta, tem que se passar na porta estreita. Eu já pus esse nome já Para ficar firme, né? A gente está chegando aqui nos nossos últimos 8 minutos de live. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, com os cuidados com o bebê, né? Como que você fez, se você preparou as crianças antes, né, no tempo da gestação para a chegada do bebê, né? Se você fez uma preparação, se não, como que foi a reação das crianças, né, com a chegada? Se tem uma dica para as mães que estão esperando aí os bebês novos e que têm os irmãos e está com receio às vezes aí de ciúme, né, ou de uma regressão, né? Essa ansiedade que tem quando vai chegar um bebê. Como que foi aí e o que você pode dar de dica para as mães? Eu acredito assim, pelo que eu vi aqui em casa, que o ambiente da família, ele já é o ponto inicial. Então, assim, como aqui nós buscamos ter o ambiente católico, então qualquer oportunidade, qualquer história é uma oportunidade para a gente ensinar alguma coisa da fé, alguma coisa de virtude. Como a gente aproveita muito qualquer situação para isso, eu acho que já é a colchinha no coração da criança para receber os irmãos. Mesmo que tenha o primeiro momento de estranhamento. E eu acredito que isso seja muito normal. Com o Israel, eu fiquei um pouco nervosa, como eu tinha dito, mas depois que eu fui refletindo, eu fui percebendo que faz parte, independente do lugar, porque é uma criança pequena e que ela percebe que a rotina mudou, que tem mais alguém ali. E as tendências ruins que nós temos dentro de nós começam assim, não, peraí, eu quero pra mim. E é uma criancinha, a criancinha tem dificuldade de entender. Então, se a gente prepara o coração dela com um ambiente familiar que direciona para Deus sempre, com pais que se preocupam com isso, e no momento que o irmãozinho nasce, a gente consegue abrir os olhos da criança, igual você falou, meu filho é mais frágil do que você. Você que é maior, que é mais velho, você precisa cuidar, você precisa colher, você precisa proteger. É assim que faz, não é isso que papai e mamãe fazem com você? Você faz com os outros que são menores, que são ajude, ensine, vem cá, me ajuda. E a família começa é o ar que a família respira. Então, assim, eu aconselho, se alguém que tá escutando não tem esse hábito na casa, comece a desenvolver esse hábito, porque é mais fácil do que você ter uma casa desordenada, nesse sentido do ambiente, e você tentar fechar os buracos. É mais difícil fechar os buracos. Tem como? Claro que tem como. Claro que tem como. Vai ser mais difícil, vai dar mais esforço, você vai ter que mostrar, às vezes, para a criança de maneira mais prática que o irmão precisa de cuidado, porque às vezes a criança que não teve esse contato com a religião, que não teve esse contato com o senso de prioridade, vai ser mais difícil dela entender mesmo. Mas ela consegue, com tempo, com constância e com muita paciência. Acho que a palavra-chave é a palavra da vida. É paciência, gente. Tenham paciência, tenham muita paciência. E uma coisa assim, que é o que eu faço aqui, né? E funciona, né? Não tentar excluir o bebê ou a criança muito pequena do ambiente, do momento, né? Porque, assim, é um momento de aprendizagem em conjunto. E a educação domiciliar, a beleza é isso, né? Você vê um irmão lendo para o outro, né? Eu falo assim, a Rafaela, muita coisa eu não ensinei para ela, porque ela já foi aprendendo enquanto eu ensinava para o José. E com a Clara, eu acredito que vai ser da mesma forma. Até mais rápido. Piscam tudo, rasga o livro e a mãe quase infarta. Mas faz parte, né? Ali a criança ela vai ganhando aquele amor pelo estudo e vai vendo o estudo não como algo penoso, mas como um momento de prazer, de interação, quase de brincadeira, né? Eu vejo a Bebel, ela pegando os livros, né, e fazendo o que está lendo. E isso é lindo demais. Então, se você exclui a criança desse ambiente,
a primeira mensagem que você vai estar passando, ó, você não é bem-vindo, né? Você é um problema, né? E isso é algo que machuca a criança e vai fazer também com que a criança desenvolva uma resistência ao estudo, porque ele vai ver o estudo como um obstáculo a ela estar no ambiente onde ela gostaria. Então, não excluam os bebês desse momento. É difícil, existe paciência, às vezes sobe na mesa. A Clara Maria, que ela sobe na mesa, agora não mais, né? Mas A nos Isabel primeiros, tá quando assim. começou na mesa, derruba os lápis, derruba os trem. Assim, quando para as atividades, parecendo que teve uma guerra na sala. Mas isso também faz parte, porque você vai ensinar a criança a arrumar, o valor da ordem, né, do trabalho. Então, de tudo, de todo mal a gente tira um bem, né? Uma coisa mais que eu acho Então, importante de falar é que assim, gente, pelo menos na maior parte das famílias que eu conheço, e aqui é assim também, tem sempre momentos, mesmo que a criança goste de estudar, tem aquele momento que ela não quer fazer, que é chato, que ela reclama. Porque às vezes a gente mostra umas partes, as pessoas falam, gente, que lindo, seu filho adora estudar. Gente, eles gostam, eles gostam de ler. Mas tem hora que eles não querem. Tem hora que eles reclamam. E com a gente também é assim, né? É difícil. Mas é o que você falou. Se você deixa a criança sempre ali confortável, você se esforça para que ela goste, é mais fácil você contornar essas situações. É mais fácil ela estar habituada àquela situação. E é mais fácil você lidar com a insatisfação dela no momento que quando começa a exigir esforço, não quero não. Quero não, tô começando a doer, tá difícil. E daí você tem que também, naquele momento, discernir se ela realmente está cansada, se realmente é hora de parar, ou se não. E esse ambiente com o bebê desde pequenininho ali, eu acredito também que aqui com a Isabel vai ser muito mais fácil, que a Isabel sente, faça uma leitura, porque ela já vai ver os irmãos mais velhos que fizeram, que passaram, ela estava ali presente. Se chegar um outro neném aqui... Ai, meu Deus, travou. Travou agora no finalzinho, amiga. Amiga, tá no último minuto e eu não quero que o Instagram derrube a gente. Mas eu quero te agradecer, assim, de todo o coração, por você ter aceitado o meu convite, por ter essa conversa tão gostosa. Vamos fazer isso mais vezes, né? Eu tenho certeza aí que a sua experiência, assim, vai colaborar muito, né, com as pessoas que estão acompanhando. Eu vou deixar a live salva aqui no IGTV para as pessoas que não puderam estar aqui, né? Principalmente quem tem bebê, a chance de não conseguir, sempre acontece os imprevistos, mas eu quero te agradecer muito. E deixar o convite para vocês que estão aqui acompanhando. Amanhã eu vou estar recebendo a Catarina Jordão, uma pessoa assim, muito especial para falar sobre virtudes, né, na educação das crianças. E que vai ser muito, muito, muito bom. E eu espero que vocês possam estar aqui conosco. Vou deixar uns minutinhos aí para você se despedir. É isso, gente. Obrigada, Maia. Gostei bastante do convite. Agora eu tô mais calma. Eu acho que parou de travar. Aí, eu falei pra você, no final a gente acalma. Aí a gente pensa assim, nossa, mas já acabou. Mas vamos combinar outro dia para conversar mais, pra gente bater mais papos, porque eu acho que o pessoal tá precisando disso. É de alguém que fale, gente, na realidade é isso aqui, sabe? Relaxem, façam, se esforcem, sim, mas relaxem, que a gente precisa muitas vezes relaxar também. É verdade. Muito obrigada, amiga. Eu vou encerrar para não cair, tá bom? Com Deus. Beijo. Tchau. Pessoal, até amanhã, hein? Não me deixem sozinha que amanhã apareçam.